conto Uns Braços, de Machado de Assis, retrata a história de um jovem de 15 anos de idade chamado Inácio. Ele passa a trabalhar como ajudante de Borges, um solicitador na cidade. Borges era casado com uma mulher chamada Dona Severina, e durante o conto, Inácio acaba se apaixonando por ela, mais especificamente por seus braços, pois naquela época não era muito comum das mulheres ficarem se mostrando. E como Inácio a via frequentemente, quase todos os dias, ele acabou ficando encantado com os braços de Dona Severina. A cada vez que Inácio via os braços de Dona Severina, ele ficava ainda mais encantado. Para ele era como um relaxamento após um dia de estresse e muito esforço no escritório de Borges. Ao longo da história, Dona Severina vai percebendo esse interesse de Inácio por ela, e ela acaba tendo uma mistura de sentimentos e de emoções a respeito do jovem. Às vezes ela o tratava mal e de vez em quando ela o tratava bem, como se ela também sentisse algo por ele. Num certo domingo, Dona Severina entrou no quarto de Inácio e o encontrou dormindo profundamente. Ela parou e ficou um tempo admirando o rapaz. Ela não entendeu por que estava sentindo e fazendo isso, mas inesperadamente ela beijou Inácio. Durante esse momento, por uma incrível coincidência, Inácio estava tendo um sonho com Dona Severina, e quando acordou, pensou que o beijo foi apenas um sonho, nada mais do que isso. Pouco tempo depois, Borges manda Inácio de volta para a casa de seu pai, e ele vai embora sem se despedir de Dona Severina, levando consigo apenas as emoções e os sentimentos vividos naquele momento. O conto Uns Braços, de Machado de Assis possui um narrador do tipo observador onisciente, e o foco narrativo utilizado é a terceira pessoa. Esse tipo de narrador e esse foco narrativo tem como objetivo retratar a história de uma maneira mais ampla e deixar o texto mais imparcial, expondo os fatos, não apenas a visão específica de um personagem. No conto Uns Braços em específico, foi muito importante a escolha desse narrador observador, pois foi possível tanto retratar as emoções do Inácio, do que ele estava sentindo, quanto retratar a verdade, o que realmente aconteceu na história. Vou falar agora sobre os personagens do conto. O conto contém 4 personagens, sendo 2 deles personagens principais que interferem bastante na história do conto e 2 que não são tão relevantes assim para a história. Um dos personagens principais é Inácio, que é um garoto de 15 anos e que vem trabalhando como escrevente ou agente, não sabe ao certo, do solicitador. Solicitador que é apenas o ajudante do advogado. Inácio sempre foi um garoto de baixa classe social e nunca andou bem vestido por conta disso, né? Nunca teve condição. Como no próprio conto diz, ele tem cara de sonhador e é sonhador. Recentemente, né, apenas há 5 semanas, ele vem morando com o solicitador e a esposa do solicitador. A outra personagem principal é a Dona Severina, que é a esposa do solicitador. Ela é uma moça esbelta de 27 anos que usa um vestido que mostra os braços. Ela tem uma compaixão maior com o Inácio. Por que eu digo compaixão maior? Porque o marido dela, Borges, que é o solicitador, não dá muita liberdade pro Inácio entrar na família, não dá muita intimidade pro Inácio na família. O outro personagem do conto, que também não é tão importante, mas que é apenas citado, é o pai do Inácio, que é barbeiro na Cidade Nova, e ele que fez o filho entrar como escrevente do solicitador, porque ele sempre quis ver o filho no fórum. Agora eu vou falar um pouco onde e quando se passa a história. A história se passa em 1870, na Rua da Lapa, no Rio de Janeiro. Machado escolheu essa data, além de ser a data mais ou menos onde ele escreveu a história, para mostrar também que naquela época as mulheres eram submissas ao homem. E ele faz, no começo da história, Dona Severina submissa ao seu marido Borges. E no final da história se apaixonando pela adolescente que não tratava ela da mesma maneira que o Borges tratava ela, como uma mulher que deveria ser submissa. A história também se passa, do começo da história até o fim da história, se passam cerca de alguns dias ou algumas semanas para mostrar que foi uma paixão repentina e sincera. A reação de Inácio ao ver os braços de Severina era como se fosse um relaxamento, pois Inácio tinha um dia estressante no escritório de Borges. Os braços em 1870 não era algo comum de ficar à mostra, sendo algo vulgar,
Por isso, Inácio desperta interesse quanto aos braços dela. Por exemplo, hoje em dia, uma adolescente pode ir a uma festa de shorts que ninguém vai se importar, tipo, algo normal. Só que na época, só de mostrar os braços já era algo inédito. E Severina só expôs seus braços, pois estava passando por problemas e dificuldades que tornavam seu vestuário com falta de seu vestuário com falta de peças adequadas. Ela poderia estar não se sabe o problema, mas ela deveria estar passando por algum problema financeiro. E Dona Severina é contraditória, pois dá um beijo em Inácio. Porém, o chama de criança e tem medo de que alguém descubra que ela beijou uma criança, entre aspas, porque todo mundo sabe que ele é um adolescente, por ela achar errado isso. Dona Severina é misteriosa, pois ela não sabe nem o que ela está sentindo por Inácio, pois ela está muito confusa. Severina, no começo do conto, estava agindo de uma forma meio rude, fria com Inácio. E apesar disso, Inácio continuava gostando dela, de certa forma. Severina estava muito confusa de certa forma. Ela não sabia se beijaria ele ou não. Ela estava com medo. Ela não sabia se aquilo era errado ou certo. Ela estava muito confusa. Para ela, Inácio era apenas uma criança. Por isso ela estava com tão medo de beijá-lo. Essa fusão ocorre porque, enquanto Inácio estava dormindo, Dona Severina chegou perto dele e o beijou. Ela ainda estava muito confusa. E, ao mesmo tempo, Inácio, enquanto estava dormindo, estava tendo um sonho em que Severina o beijava. A crítica social presente é o machismo que estava muito presente na época, tendo em vista que diversas mulheres eram submissas aos seus maridos. E naquela época era muito incomum as mulheres terem exporem os braços. E aquilo era algo tentador e ao mesmo tempo errado.